Boa noite a todos. Obrigado pela participação de todos que estão aqui. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 8º do segundo livro do Livro dos Espíritos, chamado Emancipação da Alma, que vai das questões 400 a 455. Então, vamos pela tela. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver sono e sonhos, visitas espíritas entre vivos, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, morte aparente, o sonambulismo, o êxtase, a dupla vista e o resumo teórico do sonambulismo, êxtase e dupla vista. É um conjunto muito interessante de temas que, com certeza, vão gerar muitas dúvidas. Então, eu já estou abrindo o chat aqui. Durante a nossa conversa, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma colocação, é só colocar no chat que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. No final, nos últimos 15 minutos, aí nós deixamos para o debate, que vocês já estão acostumados, e aí vocês podem abrir o microfone, até a câmera, se acharem melhor. Sono e sonhos. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. O nosso corpo necessita do sono. Se nós ficarmos alguns dias sem dormir, é até perigoso nós perdermos a vida por causa disso. Mas o nosso espírito não. E essa possibilidade que temos durante o sono de afastar-se do corpo é que proporciona muitas vezes um espírito bem mais evoluído vir em missão aqui na Terra. Ele sabe que à noite ele pode desvincular-se daquele corpo e ir participar de conversa, de estudos com espíritos do mesmo nível dele. Então, é normal um espírito afastar-se do corpo. Muitos não saem de perto do corpo por não ter esse conhecimento, por não saberem dessa possibilidade. Mas todos têm essa condição de afastar-se do corpo. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam. E desde que o corpo dele não necessita, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, você vai, nós vamos ver na de baixo, ó, fica sempre ligado pelo cordão fluídico, cordão de prata também chamado. Então, onde que o espírito vai? Depende dele. Ele pode ficar ali perto do corpo, ele pode, nós vamos ver daqui a pouco, participar de estudos no plano espiritual, ele pode visitar entes queridos dele no plano espiritual, ele pode ir para lugares não bons no plano espiritual, porque fica ligado diretamente ao grau de interesse dele. Então, onde ele vai? Onde ele costuma ter o pensamento durante todo o período de vigília. Podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono pelos sonhos. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Então, nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre o sonho daqui a pouco. Tem alguns sonhos que não se devem a essas viagens que os espíritos fazem. Nós vamos conversar também. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer seus dons. Tem mais faculdades do que em vigília. Tem a lembrança do passado e algumas vezes a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, quer deste mundo, quer de outro. Quando nós se afastamos no corpo, nós
passamos a pensar como espíritos que somos. Então, a nossa visão de mundo muda tudo. Por quê? Primeiro que o corpo físico, ele obstrui um pouco a nossa inteligência como espírito. O próprio cérebro, ele dificulta nós expressarmos a nossa inteligência. Esse é um lado. E o outro lado também é que, afastando-se do corpo, nosso pensamento é de espírito. E o espírito, ele consegue ser muito mais ligado ao objetivo da encarnação, ou seja, a sua melhoria moral, a sua melhoria, seu progresso espiritual. Então, ao sair do corpo, nós vamos ver daqui a pouco, vai ter até uma tela falando isso, você pode dormir e falar, já que eu vou sair do corpo, vou planejar ir na casa de tal pessoa. Só que, ao se afastar do seu corpo, aquele planejamento que você fez aqui como encarnado não tem valia nenhuma para você como espírito. Então, você fala, não vou fazer isso. Você nem pensa nisso, você já vai nos seus objetivos durante o sono. É muito... por exemplo, quem participa de reunião mediúnica, é muito comum, depois da reunião, você volta para casa, dorme, e você se afasta do corpo e volta lá no centro para continuar a reunião mediúnica. Então, muitas vezes, aquela reunião mediúnica vai continuar no plano espiritual à noite, você ajudando lá, porque muitas vezes espíritos assim, ainda mais ligados à matéria vão ter mais facilidade com espíritos encarnados. Então, você saiu da reunião mediúnica, vou passar num bar, vou tomar cerveja, já atrapalhou, já dificultou. Então, a gente tem que sempre ter essa ideia. Você pode continuar o trabalho de uma reunião mediúnica após o desencarne. Porque muitas vezes você vai estar bem mais, muitas vezes não sempre, você vai estar bem mais desperto no tocante aos objetivos de uma reunião mediúnica do que você tinha enquanto encarnado ali. Da importância de a gente fazer essas atividades no plano espiritual ao adormecer. O sono completo não é necessário para a emancipação do espírito. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Então, um simples cochilar já seria... já propiciaria você se afastar do corpo. Não precisa ser aquele sono profundo. É só você entrar numa fase, como está ali, de entorpecimento, que você já tem condição de sair do corpo. Então, ele se aproveita para se emancipar todos os instantes de repouso que o corpo lhe concede. É assim que o cochilar, um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta muitas vezes as mesmas imagens dos sonhos. E muitas vezes até mais, né? Geralmente, quando nós cochilamos, você já entra quase que imediatamente no sonho. Parece que é até mais fácil da lembrança dos sonhos do que num sonho mais completo. As atividades do espírito durante o sono podem fatigar o corpo físico, porque ele continua ligado pelos laços fluídicos ao corpo, produzindo nesse repercussões conforme as ocorrências boas ou desagradáveis. Por exemplo, se o espírito vai onde ele quer, tem livre-arbítrio. Se ele vai num lugar de vibrações muito densas, muito pesadas, com atividades bastante complicadas, o corpo dele vai sentir isso. Além de, muitas vezes, ele voltar acompanhado de espíritos assim, bastante infelizes, e o próprio local onde ele está, o tipo de atividade que ele está fazendo, também vão repercutir no corpo. Ele vai acordar super cansado, extenuado. Diferente de quando ele vai para um lugar que ele está trabalhando numa atividade boa, que ele se sente bem, está fazendo bem. Então, no outro dia, ele vai acordar tranquilo, feliz, em paz. Então, conforme onde nós fazemos essas viagens, é o estado, muitas vezes, que nós vamos estar no outro dia ao acordarmos. Ao acordar, a pessoa não se lembra de todas as ocorrências durante o sono,
Porque o corpo físico grosseiro dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito. O nosso perispírito, ele vibra numa velocidade muito maior que o nosso cérebro. Então, ao retornar, o cérebro consegue captar muito pouco disso. Esses sonhos, geralmente, nós vamos ver daqui a pouco, de sonhos de viagem que ocorre, geralmente, por exemplo, da meia-noite, a hora que você está acostumado a dormir, até umas 4 horas da manhã, é aquele sonho que você tem, você acorda, muitas vezes você até chega a lembrar-se dele, mas depois de alguns segundos ele some. Por quê? Porque o cérebro estava conseguindo segurar um pouquinho só, mas você perde isso em 4, 5 segundos e some. Você vai ter uma sensação boa ou não boa daquela viagem, mas as lembranças muitas vezes se perdem. Se você tiver do seu lado uma caneta, um lápis e um papel, dá para você escrever muitas vezes uma palavra só, por exemplo, mãe. Aí você sabe que você teve com a sua mãe no plano espiritual. Mas por que isso? Porque o cérebro vai dificultar reter essa memória. Quando necessita que o espírito lembre, muitas vezes os espíritos colocam mais energia ali no cérebro para que ele lembre. No livro O Brejo da Vida Eterna, tem um personagem que tem um desencarne, chama-se Fábio, e a esposa dele é levada para vê-lo lá na casa transitória onde ele está. E ela vê que ele está bem, conversa com ele, e ao sair de lá, a diretora da casa transitória dá uma rosa espiritual para ela. E ela acorda, os espíritos ajudam ela naquele sentido. Quando ela acorda, ela lembra-se inteiramente do que ela conversou com o Fábio, e ela vê ainda na sua própria mão aquela rosa. Olha que beleza. Então, algumas situações nós conseguimos lembrar, ou por ter impactado por demais o nosso espírito, ou por ajuda do nosso espírito protetor, de algum espírito amigo que nos ajuda nessa lembrança. Tipo de sonhos. Então, nós vamos ver esse tipo de sonhos tirado do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Então, nós temos sonhos comuns, sonhos reflexivos e sonhos espirituais. Então, vamos ver. Sonhos comuns são aqueles que refletem nossas vivências diárias. Quase não há exteriorização perispiritual. Simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. É o reflexo de impressões e imagens arquivadas no cérebro durante a vigília. No livro Autodescobrimento, uma busca interior, a Joana de Ângeles vai estudar isso num capítulo, num item chamado O Subconsciente e os Sonhos. Então, o que ela mostra ali? Que o nosso subconsciente, ele não pensa. Ele arquiva as coisas que estão no nosso consciente antes de ir para o inconsciente. Por exemplo, emoções que nós não conseguimos trabalhar, guardamos medo, apreensões, ódio, mágoas. Elas ficam ali no subconsciente. E ele vai retornar estas nossas preocupações, esses nossos anseios, que estão no subconsciente, nos sonhos. Então, é aquele sonho que você tem, geralmente, um pouco antes de acordar, de levantar. Se você acorda, por exemplo, 7 horas da manhã, ele vai estar por volta entre as 6 e as 7. Na maioria das vezes, esses sonhos vão ser aqueles sonhos tipo pesadelo. Por quê? Porque ficou carregado isso no nosso subconsciente. E quanto mais tempo nós ficamos com aquele problema sem resolver no nosso interior, ele vai se reforçando. Então, passa a ser aquele sonho que vai se repetindo. Vai se repetindo. Eu mesmo tive um sonho que, nossa, eu tive ele durante uns 20 anos, ele voltava sempre, o mesmo sonho.
Até que uma hora eu devo ter trabalhado, até inconscientemente, porque eu não lembro de ter trabalhado para tirar isso, ele sumiu. Mas também tem, nesse subconsciente, imagens boas, de momentos bons que nós vivemos, que retornam como sonhos bons. Então, ela faz nesse livro uma proposta de nós trabalharmos para termos sonhos bons, que é esse sonho que nós vamos ter de manhã. Ela fala o seguinte, olha, o subconsciente não pensa. Então, ele vai mandar do que ele está carregado ali. Então, o que nós devemos fazer? Antes de dormir, nós começarmos a pensar nas coisas boas que fizemos durante o dia, nas emoções boas que tivemos, procurarmos conduzir o nosso pensamento para coisas boas. Depois, fazermos uma breve leitura do Evangelho ou de algum livro de mensagens salutares. E depois orar pedindo para que tenhamos sonhos bons, até numa forma de nós levarmos o subconsciente a mandar aquele sonho. Eu quero ter sonho bom, eu quero ter sonho bom, eu quero ter sonhos bons. Uma dificuldade para isso vai ser o seguinte. Quando nós temos uma moringa d'água, você lembra daquela moringa d'água, e nós colocamos gasolina na moringa d'água, mesmo que você jogue a gasolina fora e coloque água, não vai dar para tomar água, né? Porque ela vai estar com gosto de gasolina. Você tem que pôr água, tirar água, até perder o gosto da gasolina. Também é assim o subconsciente. Então, muitas vezes a pessoa começa a fazer esse programa de sonhos melhores, só que no início vão continuar voltando sonhos das emoções perturbadoras. Por quê? Por muito tempo nós alimentamos aquilo. Mas continuando a trabalhar isso, uma hora vai aparecer a água pura. Então é importante nós trabalharmos para nos livrarmos dos sonhos que nos afetam, geralmente na madrugada. E a gente acorda apavorado, a gente acorda assustado, acorda com medo, com raiva muitas vezes, na maior parte das vezes com medo. Então, esses sonhos nada mais são do que reflexos do nosso subconsciente. Os psicólogos, principalmente da linha de Jung, eles trabalham muito esses sonhos, porque no momento que o paciente conta o sonho, ele consegue captar nesse sonho a emoção que ficou, vamos dizer, o fio desencapado que ficou lá dentro de nosso interior, que precisa ser trabalhado para ir embora para o subconsciente. É importante nós começarmos a trabalhar isso daí dentro desses sonhos comuns, que não são sonhos de viagem. Então, são reflexos do subconsciente, das nossas apreensões do dia a dia, e também da libido. A libido também traz muitos sonhos nessa faixa daí que nós estamos tratando. Agora, os sonhos reflexivos são aqueles em que o desprendimento ou emancipação da alma permite um mergulho mais profundo em nossos registros espirituais, recuperando imagens, cenas de vidas passadas. Essas imagens são mais nítidas e coerentes como cenas de filmes e poderão ser induzidas pelos desencarnados. Ora, o que vai acontecer nessa situação? Olha como nós falamos agora há pouco. Olha que nós se afastamos do corpo, nós começamos a pensar como espíritos que somos. Então, muitas vezes, nós temos condições de fazer essas reflexões, analisando vidas passadas, sabermos das nossas tendências, qual a causa dessa minha tendência, qual a dificuldade que eu tenho de me livrar dessa má tendência. E essas reflexões voltam como sonhos para que, no estado de vigília, eu comece a trabalhar aquilo. Também, quando eu estou no estado perturbado, sendo, muitas vezes, até sofrendo um processo obsessivo, os espíritos é uma forma deles trabalharem dentro de nós a angústia, trabalhar dentro de nós o medo, eles trabalharem o sonho, para que a gente tenha sonhos, levar a ter sonhos, lembrar de algumas situações que nós passamos, que nós erramos. Eles estimulam a culpa, o medo, né?
Então, tem esse lado bom, que muitas vezes nós podemos até ser ajudados por espíritos que nos ajudam, familiares, ou nosso espírito protetor, e tem esse lado não tão bom, que quando nós estamos passando por processo obsessivo, ou não só obsessivo, quando alguém quer, de alguma forma, nos prejudicar. Aconteceu isso, o que nós temos que fazer? Orar. Orar, não só pedindo por nós, pedindo por aquela pessoa também. A melhor forma de nós ajudarmos um espírito obsessor quando nós estamos sofrendo um processo de obsessão é pedir por ele. Por exemplo, quando uma pessoa tem um vício de drogadição, ele sempre está acompanhado de espíritos que têm o mesmo vício de drogadição por ele, que estimulam a consumir a droga. Então, se ele está no processo de procurar se livrar dessa dependência, uma das coisas interessantes a fazer é orar por esses espíritos que estão do lado dele, para que eles também se livrem dessa dependência, pedindo a Deus que eles possam ser encaminhados, que eles possam ser levados para tratamento no lado espiritual. Então, a gente sempre tem que pensar como os espíritos fazem, e André Luiz mostra muito isso. Eles trabalham contra o mal, entre aspas, ou seja, contra a ignorância, fazendo bem ou para aquela pessoa ou para algum ente querido daquela pessoa. Então, é um jeito muito interessante de nós trabalharmos isso. E aí vamos chegar nos sonhos espirituais, que são das nossas viagens, né? São lembranças de nossa vida real, do mundo dos espíritos, recordação de encontros, estudos, assembleias que participamos, conversas, tarefas que desenvolvemos. Podem ocorrer também perseguições, acontecimentos desagradáveis, sempre em função da nossa sintonia, como nós acabamos de falar. No livro Os Mensageiros, os livros Missionários da Luz, terceiro livro da série André Luiz, tem um capítulo 8º chamado No Plano dos Sonhos. Nesse capítulo, Alexandre, que é o coordenador do trabalho nesse livro do André Luiz, ele mostra para o André Luiz que ele tem um curso no plano espiritual. Esse curso estão matriculados 300 encarnados. Então, deve ser uma vez por semana, que esses encarnados, ao dormirem, vão participar desse curso no plano espiritual. São 300 matriculados, mas, efetivamente, estavam indo 32 encarnados. Então, até parece um curso, que é dado no centro, né? Geralmente, quando é estudo, é essa proporção. Matricula 300 e vai 30. Se é fenômeno, daí já a situação é bem mais tranquila. Mas tinha 32, mas nesse dia que André foi lá, 2 faltaram. Aí o Alexandre falou para um ajudante dele, vá na casa deles para ver o que aconteceu. Mas se eles tiverem não puderam vir aqui por algum problema de qualidade inferior, deixe-los lá, depois a gente volta para ajudá-los. Na primeira casa que eles foram, eles chegaram, a pessoa estava dormindo, mas do lado dela tinha um espírito muito nervoso, assim. E ela estava no que a gente chama de pique, ou seja, até brincando isso, né? Quando você está encarnado, você sai, você vê uma situação que você não gosta, você volta para o corpo. Ela estava ali no corpo tendo pesadelos. Aí, esse ajudante do Alexandre perguntou para o espírito, meu amigo, por que você está aqui do lado dele? Ele falou, por quê? Você é parente dele? Ele falou, não, eu sou conhecido. E eu vim aqui porque no jantar, ele estava jantando com a sua família e falou algumas coisas de mim e não aconteceu. Já basta minhas culpas das coisas erradas que eu fiz. Agora ele vem me caluniar. Então eu vim aqui para falar para ele que eu não fiz isso, não. Só que quando ele me viu, ele correu para o corpo. Ele correu para o corpo e está assustado. Aí esse ajudante falou para o Luiz, olha, eu não tenho condição de afastar esse espírito agora, porque quem estava dormindo que chamou ele. Vamos, depois a gente volta para ajudar. O André falou, mas não podemos fazer nada por ele? Ele falou, vamos fazer então.
chacoalharam a perna dele e acordaram ele. Ele acordou assustado. Falou, nossa senhora, eu estava sonhando com tal pessoa. Acho que alguma coisa que eu comi muito na janta, por isso que eu vi esse pesadelo. Ele nem lembrou que tinha falado mal daquele outro lá. Aí foi na segunda pessoa que faltou. A hora que entraram no quarto, ele estava acompanhado de 3 espíritos de mulheres. Estavam consumindo ópio. E a hora que eles entraram, as mulheres já falaram, vocês não vão levar ele daqui não, porque ele que chamou a gente aqui. E aí o ajudante falou, olha, vamos se afastar, porque não tem o que fazer, depois a gente volta para ajudar. Mas não podemos acordar? Eu falei, não, esse caso é diferente. Ele que deliberadamente buscou no plano espiritual essa ocorrência. Então, ele ficou super envergonhado de ver o ajudante do Alexandre lá. Então, é preciso que ele curta essa culpa para que ele, em outras noites, não faça o mesmo caminho. Depois que a gente sair lá da reunião, a gente volta a ajudá-lo. Então, vocês vejam que durante a noite a gente pode ir para um curso assim. Num outro livro, No Mundo Maior, tem o Eusébio, ele fala o seguinte, que na reunião dele participavam 1.200 pessoas. Desses 1.200, no plano espiritual, 80%, mais ou menos 960 pessoas, eram encarnados. E eram espíritos de um coração muito bom, mas que tinham dificuldade de enfrentar os problemas da vida, que são naturais da vida. Então, eles iam mais lá, além do aprendizado, para reforçarem a sua vontade, sentirem a proteção da equipe espiritual. Então, para a gente perceber como a gente pode fazer esse tipo de curso no plano espiritual. Além das visitas, da gente ir visitar um ente querido, encarnado ou desencarnado. Então, é importante nós nos prepararmos. Lá no presídio, nós sempre falamos isso para eles. Falamos, olha, procurem ficar harmonizados. Procurem, durante o dia, só pensar coisas boas. E à noite, peçam pela infinita misericórdia do Pai que vocês possam visitar sua família, que algum espírito bondoso possa levar vocês lá visitar. Vocês não vão se lembrar disso, mas no dia seguinte vocês vão acordar bem melhores. Então, alguns têm relatado, nesses anos que nós estamos lá, 5 anos, de acordarem bem melhor no dia seguinte. Então, olha a bênção que é. A gente poder, uma pessoa que está presa, mas durante a noite ele pode visitar um filho, uma mãe, um pai, a esposa, e no outro dia vem bem melhor para continuar uma situação bastante difícil. Visita entre vivos. O espírito não tem 2 vidas independentemente. Ainda que emancipado, trata-se da mesma vida, mas de 2 fases da mesma existência. Assim, durante o sono, as pessoas que se conhecem podem se encontrar, conversar e manter atividades. Isso pode acontecer mesmo entre pessoas que supostamente não se conheçam nesta vida. Então, nós temos muitos amigos de outras vidas. Muitas pessoas que nessa vida a gente desconhece, mas ao sair do corpo você tem contato com essas pessoas. Por quê? Você traz essa amizade de outros tempos. Muitas vezes são da mesma família espiritual, que geralmente quando uma parte vem e encarna, a outra parte fica no plano espiritual, depois o que está aqui volta para lá, o que está lá volta para cá. Então, é comum essa visita entre vivos. Ou nós irmos em lugares que já podemos ter vivido na Europa, por exemplo, em outras vidas. Você vai, à noite você pode ir para Portugal, Itália, e rever aquele país que muito tempo você pode ter morado lá, vivido lá. Transmissão oculta do pensamento. Durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Antes disso, eu acabei pulando uma coisa que é importante a gente fazer. Tem um livro do André Luiz que ele mostra, o livro Os Mensageiros,
que ele está num centro, num local, no lado espiritual, onde os encarnados saem no sono para serem ajudados no plano espiritual. Então, ele chega perto de uma avó que está conversando com a neta. Então, a avó fala, olha, filha, não liga para a calúnia. A calúnia é como se fosse uma serpente que está te perseguindo, mas é uma serpente de brinquedo, de vidro, que sua própria mão, ficando calma, vai conseguir destruir, né? E falando, aí o André pergunta, mas essa moça, essa menina, amanhã vai lembrar de tudo que a avó falou? Eu falei, não, a maioria do que está aqui não consegue essa lembrança, mas ela vai lembrar que sonhou com a avó, que esteve com a avó, estava num lugar com muita gente, e a avó falou de uma cobra, mas que essa cobra se transformou numa cobra de vidro e ela conseguiu destruir a cobra. Então, os espíritos têm essa condição de nos passar imagens, que é mais fácil da gente lembrar. Então, você olha, nossa, eu sonhei com a minha avó hoje, eu sonhei com a minha mãe, com o meu pai. Eu não lembro o que ele falou, mas eu só lembro mais ou menos para que eu fique mais calma, que tudo isso vai passar. Então, isso acontece demais em nossas vidas. Mas essa transmissão oculta do pensamento é o seguinte, é inspiração. Muitas vezes, a pessoa que descobre alguma coisa, o cientista, os compositores de música, os pintores, por exemplo, eles vão no plano espiritual e recebem aquela informação, e no outro dia aquilo lá, eles acham que é uma coisa deles, mas eles foram buscar essa inspiração no plano espiritual. E geralmente, quando é uma coisa nova que é para chegar, o plano espiritual passa para diversos encarnados ao mesmo tempo. Então, todos começam a trabalhar naquela coisa no mesmo tempo. É muito comum do lado científico isso. Quando alguém está trabalhando com uma coisa nova, geralmente 2 ou 3 ou 4 receberam a mesma inspiração e estão trabalhando. Por quê? É uma forma do plano espiritual trazer o conhecimento novo. A pessoa, ela acha que é uma inspiração, mas ela não sabe que ela foi no lado espiritual e foi passado para ela tudo que ela está recebendo naquele momento. É também a transmissão do pensamento que permite que pessoas simpáticas se entendam sem a necessidade de sinais exteriores. Muitas pessoas, só de estar em contato com o outro, mesmo fora do sono, ela quase que capta o pensamento do outro. Por quê? São pessoas que são muito simpáticas uma com a outra e fica como um tipo de mediunidade que você passa o pensamento para outra pessoa. Letargia, catalepsia. A letargia, catalepsia tem o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Elas diferem entre si em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, aparência de morte. Na catalepsia é localizada, afeta uma parte mais ou menos extensa. Esses dias eu entrei num site chamado Livraria Virtual Espírita, eu comecei a ver um monte de livros lá, eu nunca nem sabia que existia, e tinha um livro justamente chamado Morte Aparente, que é um outro nome que se dá para catalepsia e letargia. E o autor chama livro espírita Francesco Zingaropoli. Esse livro, apesar de o original estar em francês, esse autor deve ser italiano. E ele mostra, gente, lá por volta de 1900, como era difícil essa questão de você detectar que uma pessoa efetivamente morreu. As formas que eles usavam para saber se a pessoa morreu, tipo espetar uma agulha, fazer um monte de situações que nunca ia dar certeza que a pessoa morreu ou não morreu mesmo. Então, um dos maiores medos que existia nessa época, por volta de 1900, era ser enterrado vivo. Era ser enterrado vivo. Então, tem nesse livro algumas coisas que eles pretendiam fazer para que isso não acontecesse. Por exemplo, enterrar sem o caixão. Por que enterrar sem o caixão?
porque a hora que a pessoa enterrasse um caixão, ela se sufocava com a terra. Então, mesmo que ela tivesse um processo de letargia, catalepsia, letargia, no caso, né? O que acontecia? Ela já morria de imediato. Ou então, colocar gás deletério no caixão, para que se ela eventualmente acordasse, já morreria. E a cremação? Então, hoje já é muito mais difícil acontecer uma situação dessa. Por quê? Porque a ciência progrediu muito. Pelo menos em lugares que tem hospitais, por exemplo, Marília, assim, é difícil. Mas pode acontecer em lugares bastante que não tem hospital nenhum, o pessoal morre em casa. Mas por que ela passa por uma situação dessa? É prova, expiação mesmo. E como hoje é muito difícil alguém enterrar o outro vivo, né? Antigamente isso era muito comum. Uma das formas que a pessoa fazia para se vingar de alguém, muitas vezes enterrar vivo. Olha que situação. Então, ele ficava com aquela situação muito forte dentro da consciência dele, que obrigava não, ele mesmo teria que passar por essa situação para livrar-se a consciência, sem que ninguém pudesse se incriminar de levá-lo à morte nesse sentido. Hoje é muito mais difícil isso acontecer. Eu estava lendo na internet, eu vi um médico do Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, ele falou, nos meus 30 anos, eu nunca vi um caso desse. Então, hoje é muito mais difícil, mas tem muitas pessoas que ou já passaram por isso, que têm muito medo disso. Eu conheço uma confrade nossa, aqui de Marília, que ela morre de medo disso, tanto que ela já colocou que queria ser cremada. Ela e o marido já assinaram esse termo, que quer ser cremada do medo de ser enterrada viva. Ela nunca teve nenhuma doença, nada que pudesse levar ela a ter essa... Mas vem de outras vidas. Então, os letárgicos catalépticos, em geral, ouvem o que está em derredor. Mas o corpo dá uma aparência de morte mesmo, porque fica a parte de funcionamento muito lenta, e você nem percebe que a pessoa está respirando, que o coração passa a bater bem mais devagar. É pelo espírito que age, pois tem consciência de si, apesar de o corpo estar naquele estado. Podem ser provocados por doença grave, como indução medicamentosa, hipnose, autoindução, faquires indianos. Também podem levar o corpo assim. Então, tem muitas lendas sobre isso. Por exemplo, a maioria de vocês deve ter ouvido falar que aquele ator Sérgio Cardoso morreu, depois abriu o caixão dele, ele estava virado, tinha comido um braço. Aí eu fui pesquisar agora para falar sobre isso, e a família dele tem até aflição sobre isso. Não aconteceu, ele tinha medo disso, mas nunca foi exumado o corpo lá para ver isso. Não aconteceu essa comprovação de que ele tinha morrido. Então, tem muitas histórias sobre isso. Então, vamos passar por um outro tema agora chamado sonambulismo. O sonambulismo é um estado de independência do espírito, mais completo que no sonho. Estado em que, de maior amplitude, adquire suas faculdades. Na literatura atual, é referido também como desdobramento. Vocês devem ter visto bastante esse termo, desdobramento, que Kardec colocava como sonambulismo. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo, se emancipa e vê com a alma que se irradia pelo pensamento. Então, ele sai do corpo. E ele tem consciência que saiu do corpo. Então, numa reunião mediúnica, por exemplo, se tem um médium que tem desdobramento, ele pode sair do corpo. E ir, por exemplo, numa casa que a gente está vibrando por aquela casa. Ele vai até naquela casa, já, muitas vezes acompanhado pelos espíritos da reunião que o levaram até lá, e ele entra naquela casa. Enquanto ele está relatando o que está vendo lá, não tem mediunidade, porque é só ele que está falando, mas ele
O que ele está falando lá como espírito, o corpo aqui sentado na mesa fala. Só que ele está lá. Mas, de repente, ele entra na casa e ele vê um espírito tá ali querendo se vingar, por exemplo. Ele pergunta assim, eu posso conversar com ele? O dirigente fala, pode. Então, a hora que ele começa a conversar com o espírito e relata que o espírito está falando, passou a ser mediunidade, porque ele já está em relação com outro espírito. Esse fenômeno, ele é natural, é um tipo de mediunidade que a pessoa tem e pode se desenvolver com a prática, mas, como todo tipo de mediunidade, nós temos que deixá-la florar. Porque no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo que trata do desdobramento, em que a pessoa sai do corpo e ela é acompanhada com 2 espíritos que iam ajudá-la. Mas eles colocam um capacete nela. Por que colocam um capacete? Para ela não ver por onde ela está passando, porque não ela ia assustar-se. E mesmo assim ela se assusta e quer voltar. Aí quando ela fala de se assustar e voltar, as pessoas que estão ali na reunião mediúnica começam, o dirigente é intuído vamos vibrar por ele para que ele tenha coragem, que vai dar tudo certo. Eles começam a orar e aquela oração chega para eles. Graças a Deus vocês mandaram oração, agora fiquei calmo. E logo em seguida ele já chega na cidade para onde ele foi levado para fazer o trabalho que ele tinha que fazer. Então, é uma faculdade mediúnica como outra qualquer, mas que, como toda faculdade, tem que se deixar ela surgir de forma espontânea. Não forçar, porque muitas vezes nós não estamos preparados para entrar no plano espiritual sozinho, por exemplo. A gente tem que passar por uma ajuda, por um treinamento, para conseguir fazer isso e não trazer reflexos muito ruins para nós. Então, os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores, embora o corpo possa experimentar algumas sensações registradas pelo espírito. Então, a pessoa ficou lá, vamos dizer, estou falando só um exemplo na reunião mediúnica, ele pode estar em casa e desdobrar-se. Então, está a reunião mediúnica, o corpo está lá, mas ele está lá adiante. Pode acontecer de espírito se utilizar do corpo físico quando dele necessitar para executar uma tarefa, mas dele se utiliza como se fosse um objeto. Então, quando ele fala, por exemplo, a mente dele falou lá e o corpo está irradiando a fala aqui, mas ele está naquele lugar lá adiante. A sede da mente dele está lá e o corpo acaba falando aqui. Então, pode ser natural, a pessoa entra no estado por si mesma e se expressa o próprio pensamento, induzido por terceiro, através de passes, que ela entra num transe e consegue afastar-se do corpo, e mediúnico, quando há participação de um espírito cujo pensamento é transmitido, como eu falei agora há pouco. O êxtase é um tipo de sonambulismo onde a pessoa tem condição de ir para lugares, até para outros planetas. Ele é acompanhado com algum espírito, então ele tem condição de ir para lugares muito mais longe do que simplesmente de se afastar ali mais perto de onde ele está. É um estado que se encontra que transportado para o falecido do mundo sensível, por efeito de uma exaltação mística ou de sentimentos muito intensos de alegria, prazer e admiração. Essa é a definição acadêmica. No sentido espírita, é um sonambulismo mais apurado, no qual a alma ainda é mais independente, podendo ter relação com esferas mais depuradas, enquanto o corpo permanece em estado quase vegetativo. A grande dificuldade do êxtase é o espírito não querer voltar. Porque você vai para um mundo bem melhor, você quer ficar lá, onde tem muito mais paz que aqui, mas ele não pode querer ficar lá. Então, exige até mais comprometimento do encarnado essa faculdade. Ele vem e compreende a felicidade dos que vivem nessas esferas, mas de acordo com suas ideias terrenas e maneiras de compreender. Por isso, pode se enganar nas suas revelações. E se quer penetrar naquilo que deve ficar oculto, pode se tornar um joguete de espíritos enganadores. Ou seja, isso daí não é só no tocante ao êxtase, mas toda vez que nós queremos
traduzir coisas que nós não temos condição de saber ainda, nós podemos ser, muitas vezes até para a vaidade nós estamos buscando isso, e nós podemos cair numa obsessão de fascinação e ser enganado por espíritos. Dupla vista. A dupla vista é uma faculdade em que a pessoa está aqui e ela vê acontecer uma coisa lá, ela não está presente, é o espírito que vê. Quem viu aquele filme A Casa dos Espíritos, um filme antigo já, mas que é muito bom, mostra isso, a personagem principal, que ela vê as coisas que vão acontecer e vê a coisa que naquele momento acontecendo. Os pais dela estão indo para visitá-la no Chile e, de repente, eles vão passar pela linha do trem, o trem pega o carro do pai. E a mãe é jogada longe, mas quando vão buscar, a cabeça da mãe tinha separado do corpo, só acham o corpo. Ela fala, não, vamos voltar lá, porque eu sei onde está a cabeça, que eu vi o acidente. Então, é um estado, é uma mediunidade onde a pessoa ela consegue ver uma coisa que está acontecendo, por exemplo, ela está aqui, ela vê acontecer lá em São Paulo, vai acontecer lá na Europa, no mesmo instante. Ou então, ela pressente uma coisa que vai acontecer no futuro. Nesse caso, pressente de saber do futuro, muitas vezes esse fato não é constante. Ela vê, por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos um avião que caiu, uma pessoa conseguiu saber que aquele avião ia cair. Mas depois ela continuou achando que ela ia ter essa condição de saber sempre. Não. Foi aquele fato, aquela desencarnação coletiva que chegou a ela e depois ela não teve mais. Por isso que ela continuou errando. É uma faculdade natural, mas pode se desenvolver pela vontade de aprimorar-se pelo exercício. A faculdade é permanente, mas seu exercício não, ocorrendo conforme a circunstância necessitada. Na segunda vista, o sensitivo pode ter a presciência, o pressentimento das coisas em variados graus. Dependendo, quanto mais elevado ele for, maior vai ser a facilidade para isso. No livro A Gênese, Kardec coloca algumas situações de dupla vista. Por exemplo, quando Jesus foi entrar em Jerusalém, tinha umas profecias que falavam que ele ia entrar no burrinho. Então, ele falou, vai em tal lugar, vai numa praça lá, que vai ter um burrinho amarrado. Ele viu lá de fora. Jesus era chamado médium de Deus, então a mediunidade dele era total em todos os sentidos. Então, na hora, ele viu o burrinho lá dentro de Jerusalém, amarrado. Ele falou, você entra lá e pede, se não quiser, fala que é para mim que ele vai dar. Então, gente, eu adiantei, deixei vocês com 5 minutos a menos, porque eu tive que dar uma corridinha no final aí, mas agora vocês estão livres para perguntar, aproveitando que o Donizete está aí junto, se a gente não souber, o Donizete ajuda. Tem muitos assuntos que dá para perguntar aí, eu tenho certeza que é uma coisa que vai gerar bastante dúvidas. Edson. Pois não, Donizete. Fala, Cleomara. É que eu estava aqui conversando, a Júlia vai falando, e ela estava ouvindo também, e ela falou assim, dos sonhos premonitórios. Acho que o Donizete já comentou no curso na quarta-feira, mas eu não soube explicar. Porque ela diz assim que ela tem certeza, ela teve um sonho e que depois aconteceu igualzinho e tal, e ela relata, e ela contou o sonho para mim, e realmente depois acontecendo, na hora que ela chegou, ela falou, mãe, era o meu sonho. Então, se é um desdobramento nesse caso. É um tipo de uma dupla vista. Os sonhos premonitórios, você vê... sempre existiram, né? Os profetas tinham essas indicações através de sonho premonitório. Então, é uma coisa que parece... Esses dias uma moça até me ligou aqui em casa, indicada por uma outra espírito, porque ela teve um sonho premonitório que uma pessoa ia sofrer um acidente. E ele realmente sofreu e desencarnou. Então, ela ficou aflitíssima, porque ela falou assim, nossa, mas eu liguei para ele para tomar cuidado, e mesmo assim... Então, eu tive que colocar para ela, olha, mas você parece que é uma coisa boa, mas tem essa dificuldade.
você fez, você ligou para ele, foi ficar calmo, tranquilo, você não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. De alguma forma, você foi levado a saber disso, porque devia ser uma prova que ele já tinha pedido antes para passar e você captou essa situação. Então, algumas vezes a gente pode ter esses sonhos premonitórios. O Donizete, que é mais dessa área da mediunidade, pode complementar. Em algumas circunstâncias e algumas pessoas conseguem ter essas percepções de fatos que estão previstos para acontecer, e outros que a espiritualidade superior, que tem acesso a algumas informações, podem passar, né, e ela recebe aquela informação como algo que vai acontecer. Mas eu queria falar de uma coisa prática com relação à dupla vista, a visão à distância, porque eu fiquei pensando a respeito disso. Puxa, como é que de fato acontece? Porque às vezes o espírito está aqui e está percebendo a distância. E então nós temos que compreender que o perispírito e o pensamento têm possibilidades, poderes que nós nem imaginamos ainda. E aí, vendo o celular e o WhatsApp, eu percebi o seguinte, que no celular, no WhatsApp, você consegue perceber o que está acontecendo com o celular do outro. Então, lá no WhatsApp aparece assim, fulano gravando o áudio, fulano digitando. Em algumas circunstâncias, dá para saber se, inclusive, a bateria, quando você compartilha mapa, por exemplo, dá para você saber se a bateria do outro celular está acabando. Mas como que acontece isso? Que tecnologia é possível eu saber o que está acontecendo no celular do outro? Então, se isso é possível pelo campo eletromagnético do celular, imaginem as possibilidades que o pensamento pode alcançar. Então, eu consegui entender mais ou menos como é que funciona isso. Legal, muito bom. Edson, eu tive algumas experiências de ir para o plano espiritual, em sonho. E é muito real, assim, né, a cena. Mas eu penso assim, para mim, como espírito encarnado, qual seria o objetivo? Tudo bem, para mim foi reconfortante estar com outra pessoa, saber como que ela está, mas assim, poderia ou não permitir isso daí para mim, né? Então, aprendizado só? Ele serve, como eu falei naquele caso da esposa do Fábio, do livro O Beleza da Vida Eterna, muitas vezes ele serve de consolo, muitas vezes ele serve nesse caso, lembra que eu falei que no caso do Eusébio, que mil encarnados de espíritas, até de um coração bom, não espíritas, de todo mundo trabalha nas religiões, até de coração bom, mas qual a finalidade que iam ter o curso com ele? Para ganharem coragem, para ganharem força, para terem mais facilidade para as coisas da vida. Então, quando é necessário não, quando é importante para que a pessoa lembre-se daquele sonho, eles vão reforçar de alguma forma a lembrança para que você sonhe de uma forma mais clara até, para utilizar na vida. Então, quando a gente tem um sonho desse, que você lembra, nossa, eu fiquei bem confortado, é agradecer a Deus por ter proporcionado essa ajuda, porque sempre vem em termos de ajuda, né? Agora, tem o outro lado, como nós falamos, se a pessoa recebe algum sonho assim, de um espírito que está perseguindo, que ele leva um medo, aí, da mesma forma, nós vamos orar por nós e por ele, como nós falamos antes. A Silvia Lazzarini escreveu assim, outro assunto difícil, né? Mas esses assuntos, como a Donizete falou, é importante nós começarmos a prestar mais atenção, porque nós podemos utilizar esse tempo que nós temos à noite de forma mais aprimorada, né?
como eu falei, como a Joana Giannis fala no livro, melhorando nossos sonhos, porque você acordar com pesadelos de manhã, você já acorda cansado, acorda aflito. Então, tem condição de você melhorar isso, tem condição de você se preparar para servir durante a noite. Você saiu de uma reunião mediúnica? Não, eu vou dormir, vou orar, para que se eu tiver necessidade, eu já teve pessoas, por exemplo, aí no Jesus de Nazaré, que falou, olha, eu sonhei, eu estava na reunião mediúnica, você também estava. Então, é normal isso, você sai da reunião mediúnica e muitas vezes você volta lá para continuar aquele trabalho que você estava fazendo. E isso só vai somar no nosso espírito, né? Então, quanto mais nós adquirirmos essas condições de saber que podemos fazer, é melhor para a gente. Porque muitas vezes o espírito ele tem essa condição de sair perto do corpo, mas ele desconhece tudo sobre isso aí, ele fica ali perto. Ele sai, fica ali pertinho, ele não vai. Então, tá certo que como espírito nós vamos pensar bem diferente, mas ao nos prepararmos para dormir, ao nos prepararmos para ter um dia mais harmonizado, a gente está contribuindo para essas nossas viagens durante a noite. Nosso tempo está no final, mas eu queria só lembrar uma coisa prática do dia a dia, é que tem pessoas sonâmbulas, pessoas que levantam à noite e fazem diversas coisas, abre geladeira, abre porta, pula janela. Esse é um sonambulismo orgânico. Então é aquilo que o Edson falou, em que o espírito vai usar o corpo como um objeto, como se fosse um robô. É por isso que muitas vezes a pessoa que levanta à noite, ela abre a porta de olhos fechados. Como é que ela consegue andar pela casa, às vezes no escuro, sem trombar nas coisas, sem derrubar objetos? É porque aí é o espírito em desdobramento que está vendo. Mas ele quer usar o corpo para alguma coisa que lhe interesse. Então ele levanta o corpo, mas é meio mecânico isso. É um robô que ele está usando um objeto para poder fazer alguma coisa. Ô, Donizete, mas aí é o espírito dele mesmo ou um terceiro utilizando o corpo dele? É o espírito dele mesmo, é ele mesmo.